Fala galera, Matheus aqui e hoje nós vamos buscar qual será, afinal de contas, o fundo do poço para esse mercado urso, ou seja, qual o provável nível mais barato para comprar ativos no melhor preço possível ao longo desse período aí de extenso pessimismo que nós estamos vivendo. Vamos começar com os mercados tradicionais, falando aí da Bolsa Americana, Nasdaq, porque é isso que define o humor do mercado em geral, até a gente chegar no objetivo principal desse vídeo, que é justamente encontrar qual o pior cenário possível para o Bitcoin, onde provavelmente haverá aí a melhor oportunidade de compra dos últimos tempos. Vamos analisar o que as baleias estão fazendo, principalmente as que acertaram em cheio o fundo do poço nos últimos mercados urso. Vamos ver exatamente o que elas estão fazendo agora. Esse será um vídeo muito importante, então se ele te ajudar nesse momento de incerteza, não deixe de compartilhar para que ajude outras pessoas também. Beleza, pessoal? Então, para começar, vamos dar uma olhada aqui em todos os mercados urso e recessões nas últimas décadas. Muitas pessoas assistindo nunca vivenciaram esse tipo de mercado, então acho que vale a pena a gente explicar o que esperar, afinal de contas, de um momento como esse. Nesse gráfico, você pode ver aí, tem todas as recessões das últimas décadas sinalizadas com essa faixa esbranquiçada que está aparecendo aí na tela. E tem também todos os mercados urso, que é justamente quando há uma queda maior que 20% nos índices de ações. Então, importante fazer essa distinção aqui, porque hoje nós estamos em um mercado urso, mas nós não estamos em uma recessão ainda, pelo menos não na principal economia do mundo, os Estados Unidos. O índice de ações é essa linha azul aí, e veja que há um traçado pontilhado indicando a faixa de 20%. Quando o índice cai abaixo disso, o mercado urso, ou seja, o período de pessimismo e quedas fortes no mercado de ações se inicia. Isso é utilizado aí como um forte indicador de que uma recessão se aproxima, porque a maioria das vezes que isso aconteceu de fato veio aí uma recessão na sequência, mas isso não significa que uma recessão realmente começou. Como os mercados buscam sempre antecipar o que vai acontecer na economia, eles desabram sempre em antecipação a possibilidade de uma recessão que surge aí no radar. Mas algumas vezes essa recessão ela não acontece, que é justamente o que está indicando pelas linhas tracejadas em vermelho aí na tela, foram os períodos em que houve um mercado urso, ou seja, uma queda aí de 20%, mas não houve uma recessão. Porque uma recessão, ela só ocorre quando há 2 trimestres seguidos de queda no PIB, e isso ainda não aconteceu nos Estados Unidos. Então, achei importante fazer essa distinção aqui, porque quando a gente busca o fundo do poço, é importante destacar que os movimentos nos mercados urso, eles não acontecem sempre para baixo, certo? A gente precisa entender qual é o perfil de cada mercado para isso nos ajudar a indicar qual é o fundo do poço. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui em 2020 foi só queda livre mesmo, vocês devem se lembrar disso daí. E em 2008 teve uma situação semelhante, de muita queda de uma vez só. E o motivo para isso é que em ambos os casos o problema foi uma crise inesperada que pegou todo mundo desprevenido e assustou o mercado, por causa aí que surgiram riscos muito grandes, muito de repente, e ninguém conseguia precificar quais seriam as consequências da crise que estava estourando naquela época. Já em 2001 não foi bem assim. Em 2001 nós tivemos o estouro da bolha.com, que marcou aí uma grande queda inicial, mas depois disso houve uma série de más notícias que foram surgindo e deprimindo o mercado cada vez mais. Teve o 11 de setembro, teve uma diminuição muito grande de investimentos e o mercado só foi se recuperar mesmo quando viu que a recessão realmente já tinha passado. Então, existem aí diferentes perfis para cada mercado urso e cabe a nós identificar qual o perfil do mercado que nós estamos vivenciando nesse momento para saber se ele vai continuar tendo queda atrás de queda ou se no meio do caminho nós vamos ficar andando de lado, subindo às vezes até cair de uma vez para o fundo. Então, a situação que nós temos hoje é que o mundo inteiro está sofrendo com a inflação e os bancos centrais estão se vendo obrigados a frear as economias à força na base
base do aumento de juros para impedir que surja aí uma espiral inflacionária, ou seja, uma situação em que o aumento de custos acaba aumentando os salários e o aumento dos salários também aumenta os custos e por aí vai em uma espiral sem fim até que tudo saia do controle e gere a famosa hiperinflação. Ninguém quer uma situação como essa, então é justamente por isso que o Banco Central dos Estados Unidos está adotando uma postura bastante firme. Quinta-feira passada, o Jay Powell disse para ninguém duvidar do empenho do Fed porque eles querem ver a inflação caindo de uma forma notoriamente clara e convincente. E até que isso daí aconteça, eles continuarão forçando a economia. O Fed já deu até uma agenda de aumento de juros que ele provavelmente tende a seguir e também de como será feita a redução do seu balanço. Isso já foi precificado pelo mercado, mas recentemente com os dados da inflação ainda não mostrando essa tal melhora clara e convincente, o índice ele até melhorou, né? Mas melhorou pouco, não foi o suficiente para gerar toda essa clareza que o Fed quer. Então, como ainda não estamos vendo a inflação cair de forma significativa, há margens para que haja apertos mais fortes daí para frente. Se isso acontecer, os mercados vão cair mais e por aí já dá para a gente perceber qual o perfil desse mercado urso. Como o nosso problema não é uma crise específica, né, que estoura do nada, como aconteceu em 2020 e 2008, quando o problema surgiu aí de repente pegou todo mundo de surpresa, como não é esse o caso, o que nós estamos vendo é um problema que se manifesta pouco a pouco. Se a inflação for se amenizando, o problema vai desaparecendo, talvez até sem a necessidade de uma recessão, o que faria os mercados voltarem a subir. Mas se isso não acontecer, aí se a gente vê uma piora na inflação, então o mercado volta a desabar. E fora isso, existe também aqui outros problemas ocorrendo em paralelo, como o conflito na Ucrânia, a crise na China, e tudo isso contribui para um segundo maior medo aí que surgiu no mercado, que é justamente a possibilidade de uma recessão global. Recessão local já é ruim, global então seria muito pior, porque não há onde se apoiar. Então, o que a gente pode esperar desse mercado é que haverá períodos em que ele vai ficar andando muito de lado. A gente já está vendo isso daí, principalmente quando não sai nenhuma notícia relevante no radar e fica tudo mais ou menos igual, sobe um pouquinho, cai um pouquinho, fica andando de lado ali no final das contas. Então, é possível que nesses períodos até haja algumas altas, mas sem dúvida notícias ruins como uma piora da inflação podem pesar muito nesse cenário se elas acabarem surgindo realmente. O lado bom é que boa parte desse pessimismo parece já ter sido precificado. A expectativa de crescimento da economia mundial nunca esteve tão baixa ao longo dos últimos 30 anos e o padrão de consumo das pessoas já mudou muito. Nessa semana, nós testemunhamos a grande queda das ações do Walmart, que despencaram aí 25% em um único dia. Isso foi a maior queda desse papel desde a quebra de 87, então muito desse pessimismo já foi precificado. Veja, por exemplo, nessa lista aqui nós temos Disney, que já caiu 47%, temos também Nvidia e Facebook caindo também 47%, empresas mais especulativas como PayPal, DocuSign, Roku tiveram quedas aqui próximo de 80%, e se a gente comparar o índice das empresas de internet com o S&P 500, dá para ver que historicamente, quando esse índice cruza com o S&P 500, isso marca um fundo do poço para as empresas desse setor e nós já estamos quase lá. Então, pessoal, afinal de contas, por que eu estou falando tudo isso e dando tanto destaque para o que está acontecendo com as empresas.com? Não vamos nos esquecer que o Bitcoin ele tem apresentado uma correlação impressionante com a Nasdaq. Sempre que o índice de tecnologia cai, o Bitcoin cai também, e quando sobe, o Bitcoin sobe também. Então, para saber se o Bitcoin ainda pode cair mais, antes da gente olhar para os índices específicos de criptomoedas, a gente precisa olhar para a Nasdaq e ver se ainda existe espaço para cair mais ali também. Como eu já mostrei, o índice de empresas de internet se aproximando do S&P 500 é um bom sinal de que nós estamos aí já muito próximos do fundo do poço, mas para a gente ver isso com maior resolução, vamos dar uma olhada aqui no múltiplo que compara o valor das empresas de software com o seu nível de vendas em função do crescimento. Esse é um múltiplo parecido com aquele PEG Ratio lá que o Peter Lynch gosta bastante e muitos argumentam de que é o melhor índice para avaliar esse tipo de empresa. Então,
Então, dá para ver aqui que, de fato, essas empresas entraram em uma bolha aí até o fim do ano passado. Essa bolha estourou no início desse ano com o aperto monetário feito pelo Fed e agora esse índice já está aí abaixo da média histórica, mas não está ainda no seu mínimo histórico. Se a gente considerar 0,15 como sendo o mínimo, ainda existe aí um bom espaço de 40% para cair mais. E claro, o que vai nos dizer se isso vai ou não acontecer é justamente a inflação dos Estados Unidos. Essa aí na tela é a projeção mais recente de inflação feita pelo Goldman Sachs. E como vocês podem ver, o banco estima que a inflação nos Estados Unidos irá de fato diminuir. Se isso daí acontecer, é possível que os mercados voltem a subir e que não haja uma recessão. Mas não vamos esquecer que isso é uma estimativa, é uma projeção e não se tornou realidade ainda. Então prepare-se para fortes emoções mês que vem, quando saírem os dados de inflação nos Estados Unidos. Então, pessoal, é isso aí para os mercados tradicionais. Agora vamos falar especificamente sobre criptomoedas para ver o que os índices do mercado de criptomoedas dizem e também o que as baleias estão fazendo. Temos movimentos aí bem interessantes das baleias. Só antes, para quem estiver curioso aí com o Brasil, o mercado aqui tende a refletir o que acontece lá fora, principalmente quando a notícia é ruim. Então, se houver grandes quedas lá fora, é provável que haja grandes quedas aqui dentro também. A única exceção é se saírem notícias positivas da China. Como o Ibovespa é muito influenciado pelas commodities e a China é um grande consumidor, se o mercado de lá melhorar, isso deve refletir nos preços daqui também. E não vamos esquecer também que esse aqui é um ano de eleições e tudo tende, quando isso acontece, né, tende a tornar tudo mais turbulento. Agora sim, vamos dar uma olhada aqui nas criptomoedas. Tudo que nós falamos até agora, pessoal, nos faz crer que ainda existe espaço para mais quedas e todos os índices específicos das criptomoedas, eu já adianto para vocês, todos eles tendem para essa mesma conclusão, todos menos um, tá? Que eu vou falar já já. Começando aqui, nós temos a comparação entre os bitcoins em lucro com os bitcoins em prejuízo. Esses gráficos são cortesia do Ben Cohen, link na descrição para quem quiser ver. E dê uma olhada aqui que, historicamente, esse índice tem sido muito preciso em indicar o fundo do poço em mercados urso. Basicamente, sempre que o percentual de oferta de bitcoins em lucro cai abaixo do percentual em prejuízo, isso marca um fundo do poço. Nós vimos isso acontecer no final de 2018, vimos novamente acontecer em 2020 e neste momento nós ainda não chegamos lá. Note que as duas linhas ainda não se encontraram. Então, de acordo com esse índice, o valor do Bitcoin que faria com que essas linhas se cruzem hoje é por volta de 25 mil dólares. Outro índice que eu sempre menciono aqui é o MVRV, que compara o valor realizado do Bitcoin, ou seja, o seu valor de mercado com base na cotação da última vez que cada moeda foi movimentada, ele compara isso daí com o valor de mercado atual. A teoria é de que o valor realizado reflete o valor que foi efetivamente investido na moeda pelo mercado como um todo, então quando o valor de mercado se aproxima desse número, o índice se aproxima de 1 e isso significa uma forte zona de resistência. Historicamente, isso tem funcionado muito bem para indicar os melhores momentos para comprar e vender, e veja que nós estamos hoje com um MVRV de 1,25, então sugerindo também que ainda tem espaço para o Bitcoin cair mais. O valor do Bitcoin que faria o MVRV chegar em 1 é hoje por volta dos 22 mil. Outra coisa interessante para a gente olhar sobre esse índice é que por quanto tempo o MVRV ficou abaixo de 1 nos últimos mercados urso que ocorreram. Veja que esse tempo ele é decrescente, muito provavelmente porque mais e mais pessoas vão tomando conhecimento desse índice e vão se apegando aos resultados dele. Quando um padrão de comportamento se torna conhecido pelo mercado, esse padrão tende a mudar justamente porque as pessoas passam a seguir esse padrão. Então, eu particularmente vejo esses indicadores como fortes argumentos de que há espaço ainda para mais quedas, mas não são verdades absolutas, porque a gente tem aqui também o último indicador que parece apontar que nós estamos de fato muito próximos do fundo do poço já, e talvez já até tenhamos atingido esse fundo no dia 12, quando o Bitcoin bateu rapidamente na casa dos 20
25 mil dólares. E esse indicador é justamente o que as baleias estão fazendo neste momento, mais especificamente o que a baleia está fazendo nesse momento. Para quem não sabe, quando a gente busca pelas maiores carteiras de Bitcoin no mercado, existe uma sequência que eu estou mostrando na tela para vocês entre o número 104 e o número 115, que somam aí 12 carteiras que têm sempre a mesma quantidade de moeda guardada e se movimentam sempre da mesma maneira, comprando nos mesmos dias, enfim, fazendo tudo absolutamente igual. E a teoria por trás disso é que um movimento coordenado como esse somente seria possível se elas pertencessem à mesma pessoa ou pelo menos a um sindicato de pessoas se movendo em conjunto. Somando os valores dessa carteira, ela detém ao todo 0,57% do total de bitcoins em circulação, que pode parecer um número pequeno à primeira vista, mas isso em valor de mercado dá nada menos do que 3,2 bilhões de dólares. Então é uma bela baleia mesmo. Mas a parte mais interessante dessa história não é o tamanho da baleia, e sim a sua capacidade impressionante de sempre comprar o Bitcoin apenas quando o mercado chega no fundo do poço, ou pelo menos muito próximo dele. Veja que a correlação é impressionante. Ela não acertou exatamente o fundo do poço, mas sempre chegou muito perto dele. Ela só compra nos piores momentos do mercado e executou essa operação justamente no dia 4 de dezembro de 2008, muito próximo ali do fundo do poço daquele mercado urso. Depois, novamente, em 22 de julho do ano passado. E eis que nós temos aí uma operação feita agora há pouco, meros 6 dias atrás da data de gravação deste vídeo, no dia 14 de maio, quando o Bitcoin estava em 29 mil dólares, essa baleia comprou em peso, indicando que ela acredita que estamos próximos do fundo do poço agora, neste exato momento. Então, pessoal, se você sempre quis comprar junto com uma baleia, agora é possível fazer isso. Então, se a gente pegar tudo o que nós vimos aqui, a conclusão é a seguinte: existem hoje fortes indicadores de que nós estamos próximos do fundo do poço, mas esses indicadores dizem que ainda há espaço para quedas e que essas quedas podem ser relevantes na ordem de até 30% ou até 40%. Então, o que fazer diante deste cenário? Será que vale a pena comprar agora ou esperar o que pode ser a queda final, correndo o risco aí dela não acontecer e o mercado acabar se recuperando e a gente perder a nossa oportunidade? Essa é, obviamente, uma decisão muito difícil e cabe a cada um fazer as suas próprias escolhas. Mas um ponto interessante para se refletir, que eu vou deixar agora, é o seguinte: pensar aí como o seu psicológico vai reagir diante dos diversos cenários. Vamos supor, se você não comprar agora para esperar uma queda, mas essa queda demorar para vir, como você vai se sentir? Nós já vimos que nesse mercado urso os grandes movimentos ocorrem conforme as notícias vão saindo. Então, se as coisas podem, às vezes, as coisas podem demorar para acontecer e até faltas altas podem surgir aí no meio do caminho. Então, vamos pensar aí como a gente reagiria se, por exemplo, a gente não comprar agora e de repente vier uma grande alta. E se a gente comprar quando vier a alta, achando que isso é um sinal de que nós já passamos do fundo do poço, mas depois disso vier uma notícia ruim e realmente derrubar os mercados para o verdadeiro fundo do poço? Vale a pena gastar um pouquinho de tempo refletindo sobre como cada um reagiria e como cada um se sentiria emocionalmente diante de cada cenário, porque é muito mais fácil reduzir a nossa ganância e aceitar um ganho menor com compras graduais e bem distribuídas do que tentar acertar o exato fundo do poço, correndo o risco de se perder nas emoções e se transformar no cara que compra quando sobe e vende quando cai. Então fica aí esses cenários para cada um ponderar, e se você acredita no futuro onde o Bitcoin pode chegar a 100 mil dólares ou talvez até mais, é provável que no final das contas uma diferença entre comprar com 30 ou comprar a 20 talvez não mude tanto as coisas assim. E por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem, se inscreva no canal para mais vídeos como esse e a gente se vê no próximo vídeo.